Olá, muito boa tarde a todos. Desculpa pela nossa demora, mas nós estávamos com problema na conexão, não conseguíamos acessar a internet. Muito boa tarde, muito obrigada pela presença de todos que já estão aqui conosco. Nós hoje conversaremos um pouquinho sobre compliance e Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Juliana Gataz e a Dani, eu sempre pronuncio errado, se eu pronunciar errado hoje, mais uma vez, Dani me corrija. É Dani Pisciotano. Hoje acho que eu pronunciei correto. Nós vamos falar um pouquinho sobre compliance, Lei Geral de Proteção de Dados. Vou chamar aqui a Dani para nós começarmos a nossa conversa. Dani, você deixa eu te chamar. Cadê a Dani? Eu sei que ela já está aqui. Dani, pede para entrar na conversa, fazendo favor, para eu poder te chamar. Achei. Vamos lá. Vamos só esperar que a Dani entre aqui conosco um pouquinho. Pronto, chegamos. Demoramos, mas chegamos. Estava explicando para eles, pedindo desculpa, que nós tivemos um probleminha na conexão da internet, né? Todo mundo fazendo live ao mesmo tempo agora, então às vezes a gente tem uma certa dificuldade no acesso. Vamos aqui então hoje tratar de um tema extremamente importante. Vou me apresentar, que eu sempre acabo esquecendo de fazer isso. Meu nome é Juliana Gataz, eu atuo com compliance efetivamente desde 2010, mas como nós conversamos da última vez, sem que a gente perceba, a gente já tinha enveredado por esse lado, que quando eu, pirralha, recém-formada, fui trabalhar na Secretaria de Justiça, me colocaram justamente para fazer isso, processo de sindicância, processo disciplinar, essa parceria próxima do que depois a gente amadurece, estuda mais um pouquinho, pega o bichinho do compliance e se apaixona por ele. Então, a gente acabou estudando muito compliance, tanto eu como a Dani, a gente atua na área. Agora peço a Dani que ela se apresente para que depois a gente continue a nossa conversa. Dani, eu pronunciei seu nome correto dessa vez? Quase. É Pisciotano. Então me corrija, por favor. É Pisciotano. É... Eu italianei o negócio. Não, mas na verdade é aqui que eu acho que a gente aportuguesou, porque provavelmente lá deve ser Pisciotano, né? Mas é Pisciotano aqui. É... Nossa, entrei meio tensa até, quero pedir desculpa para vocês. A gente foi uma falha técnica aí, né? Com problema de conexão, mas É que nós somos tão pontuais, né? Tão preocupadas com se isso, incomoda muito a mas gente, deu né? certo. Isso incomoda muito a Mas gente. deu certo, isso que É. importa, Bom, né? eu sou a Daniele, mais conhecida carinhosamente como Dani Psiotano, e sou advogada. Como a Juliana a doutora Juliana já bem falou, a gente já trabalha aí com compliance antes mesmo do termo receber tanta relevância como tem recebido agora. E estamos aqui para a gente ver se nós estamos realmente em compliance com a LGPD, que parece-me, né, doutora Juliana, que a gente já viu esse filme antes. Com a LGPD, eu acho que a gente já viu esse filme antes com compliance. Então, acho que vale muito a pena a gente trazer aí algumas questões bem cotidianas até, e principalmente conceituais, para as pessoas conseguirem já irem se familiarizando. Eu não sei qual é o público-alvo aqui, né? O público que está interessado, mas pode ser empresário, estudantes, advogados, e eu acredito que vale muito a pena todos nós, né, como inclusive cidadãos e proprietários de dados pessoais, nos atermos a essa legislação que é tão relevante aqui para a gente, no Brasil agora, né? Então vamos lá falar um pouquinho. A gente ouve, como a gente tinha conversado em off, eu e a Dani, tantas vezes, nós vivemos hoje numa sociedade da informação. Não adianta. O mundo é globalizado, a grande maioria acessa a internet ou pelo celular, ou
ou via computador, enfim. Hoje em dia, a informação ela é extremamente importante. Nessa informação estão os nossos dados pessoais. Então, o que muitos dizem, e eu concordo, em gênero, número e grau, que os dados hoje são equivalentes ao novo petróleo do século XXI. Desde que o mundo se tornou realmente um mundo global, sem fronteiras, a informação transita livremente de um lado para o outro com uma velocidade inexplicável. E nessa situação, os nossos dados acabam por ir junto. E o Brasil não tinha aqui para nós essa cultura, essa preocupação com proteção de dados. Não que a gente não tivesse absolutamente nada antes da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos lá algumas menções na Constituição Federal, temos no Código Civil, temos no Código de Defesa do Consumidor falando, na Constituição Federal fala da inviolabilidade da sua intimidade, da sua correspondência, da sua comunicação telefônica, fala da inviolabilidade do seu domicílio, do seu bem de morada, mas nada muito específico, muito aprofundado. Aí vem o Marco Civil, como eu já falei, Código de Defesa do Consumidor, veio a lei do sigilo bancário, tem N situações que fala desse tema, mas sem traçar para a gente princípios específicos, sem traçar sanções muito severas, sem traçar ali o que pode, o que não pode, como pode, quando pode. Por isso a necessidade que o legislador brasileiro entendeu de criar uma legislação específica para tratar desse assunto. Assim surgiu a necessidade de criar a Lei Geral de Proteção de Dados para tratar dos limites impostos, para impor os limites, para não confundir com tratamento de dados, para impor os limites, os quais deveriam ser obedecidos quando os nossos dados fossem tratados. Lá na frente a gente vai explicar o que é isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é quase um copia e cola lá do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o regulamento que vale dentro da Europa. Não é só na União Europeia. Ele vale dentro de todos os 27 Estados-membros da União Europeia e, além disso, vale em 3 estados que fazem parte da EFTA, o Mercado Comum Europeu, fora da União Europeia. A Suíça não entrou, lógico, não interessa, né? Mas entrou ali a Islândia, Noruega e Liechtenstein, que é um principado de Liechtenstein. Então, além dos 27 da União Europeia, tem esses. Então, isso lá já existe desde 2018. Anteontem, fez 2 anos da GDPR, da GDPR. E o legislador brasileiro copiou o que tinha lá de melhor e trouxe para nós através da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente não pode falar de proteção de dados sem antes falar de compliance. Você não consegue ter proteção de dados se a tua empresa não tiver compliance. Você não consegue ter compliance se você não tiver proteção de dados ou segurança da informação na tua empresa. A coisa não funciona, não roda redondo. Então, para antes da gente começar a falar disso, Dani, explica um pouquinho para a gente o que é o compliance, como é que o compliance chegou no Brasil, que você é perita nesse assunto. Bondade a sua, estamos aí, nos qualificando, né? Bom, então... Sempre, né, Dani? Todos os dias. Sim. O compliance, ele, na verdade, ele já lá em 1998, por uma resolução do Bacen, né, a 2554, ele já se fazia presente aqui mais no âmbito das instituições financeiras. E daí, ele começou a ganhar mais relevância, tanto nos aspectos jurídicos como conhecimento público, a partir da lei anticorrupção brasileira, 12846, de 2013. E, posteriormente, com o decreto que a regulamentou em 2015. Então, também teve a questão dos escândalos de corrupção, Operação Lava Jato. Foi aí que o compliance começou a ganhar maior relevância, né? E ele vem justamente, eu até costumo brincar com esse projeto que eu tenho de compliance com alma, quando a gente vai definir
o compliance, a gente fala muito de estar em conformidade, tanto com normas internas como as externas. E eu costumo brincar, trazendo para o meu projeto do compliance com alma, que é uma questão mais humanizada do compliance, não se atendo apenas nos aspectos técnicos, né, doutora Juliana, mas também levando em consideração que quem está sujeito quem estão sujeitas são pessoas, então a gente precisa, de fato, ter esse olhar mais sistêmico. Eu costumo dizer que estar em compliance é você estar inconformado com algumas atitudes que estejam em desconformidade, de fato, com ética, com integridade. Então, a gente não vai abordar só questões de corrupção, de fraude, tem toda essa questão que envolve um aspecto ético e de integridade. Creio que as pessoas que estão em compliance realmente estão focadas também, não só nesses aspectos técnicos que nós trazemos aqui, mas também, principalmente, numa questão mais humanizada, uma questão mais de focar em quem vai fazer uma possível análise de riscos, em quem está sujeito a um conflito de interesses e por aí vai. E eu acredito que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai precisar, é óbvio, de uma adequação, né? E eu gostaria muito de pedir para a doutora Juliana nos explicar o que vem a ser realmente essa Lei Geral de Proteção de Dados, em que casos ela é aplicada, o que são dados, o que está compreendido ali nesse tratamento de dados. E eu passo a palavra aí para a doutora Juliana para poder explicar melhor um pouco sobre a LGPD para nós. Por gentileza. Obrigada, Dani. Como eu estava dizendo aquela hora, a Lei Geral de Proteção de Dados, para nós, ela veio seguindo uma tendência europeia. Na Europa, em 2018, eles criaram o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Que entrou em vigor na Europa em 2018, então o nosso legislador brasileiro falou, peraí que a gente precisa regulamentar essa história também. Vamos criar uma legislação para resolver essa bagunça da proteção de dados que nós temos no Brasil, porque não tinha nada específico, nada que impusesse limites ou traçasse princípios ou definisse conceitos bastante claros. Aí da necessidade da criação dessa legislação. E o que a gente precisa entender ali? Quem deve obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados? De acordo com a nossa legislação vigente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica para toda e qualquer empresa. Então, o âmbito de aplicação dela é um pouquinho mais restrito que o do compliance, né? Que o compliance é para toda e qualquer pessoa jurídica. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já é para toda e qualquer empresa. Então, se eu sou uma empresa que trato dados, eu tenho que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você me pergunta, tá, mas o que é tratar dados? Primeiro lugar, sabe quando você vai lá naquele supermercado, preenche um cupomzinho para concorrer a um ovo de Páscoa ou para concorrer a uma viagem? Quando você entra na internet agora em período de pandemia e preenche lá aqueles dados para fazer cursos gratuitos, você está colocando lá os seus dados. Então, aquela pessoa que captura, coleta os seus dados, está fazendo uma forma de tratamento de dados. Então, vamos lá começar primeiro. O que são os dados? Para depois eu te explicar o que é o tratamento. Ou se não, posso até começar do tratamento, já que a gente estava falando dele. Tratamento, então, é coletar essa informação, armazenar essa informação, tratar essa informação, modificar, diminuir, ampliar, transferir. Eu posso transferir essa informação de uma empresa para outra. Eu posso transferir até para fora do Brasil essa informação que eu tenho. Então, tratar dados é isso. Desde eu pegar o teu cupomzinho, pode ser tanto pela forma física do cupom que você preenche lá no supermercado, ou na loja que você costuma ir para concorrer a um brinde, até pelo meio digital, que é o que todo mundo, na grande maioria, não todo mundo, mas a grande maioria, está fazendo agora em tempos de pandemia, né? Fazendo um curso disso, um curso daquilo, aproveitando para aprender e fazer alguma coisa diferente, que até então não tinha tempo. E agora, afinal de contas, o que são esses dados?
Dados, eles podem ser dados que permitam identificar diretamente uma pessoa ou indiretamente. Diretamente. Dani, com teu RG, eu sei que é você, não sei? Sim. Teu RG, teu CPS, teu CPF. Se o teu carro tiver no teu nome, conforme a placa, a matrícula do teu carro, eu chego lá. O seu número da segurança social. O número da matrícula do imóvel que você tem, o número da matrícula que você tem lá na universidade que você estuda, a tua biometria facial, o teu timbre de voz, eu consigo saber que é você. Pelo jeito que você digita, quantos caracteres você digita em quanto tempo, o jeito que você anda, o teu tipo sanguíneo. Mas esses aí tem N. Esses já são identificáveis. Sim. São os dados que eu considero dados identificáveis. Eu consigo te identificar diretamente. Sim. Agora, alguns dados eu consigo te identificar indiretamente. Só eu tenho que cruzar informação. Pelo CEP da tua casa, eu consigo chegar em você. Certo. Eu tenho que ir cruzando informação e vou chegar em você. Então, são dados que me permitem identificá-la indiretamente, mas eu consigo te identificar do mesmo jeito. Existem... Lembra daquele brinquedinho cara a cara que a gente jogava quando era criança? Tinha lá um negócio cheio de bonequinho. Aí eu ficava assim pra você, é loira, é morena, é homem, é mulher, usa chapéu, não usa chapéu. Você lembra disso? A sua filha deve ter alguma coisa assim das princesas, que é o que agora tem. Então, isso é uma forma que você vai cruzando os dados e consegue chegar numa pessoa. Então, existem dados sensíveis, são aqueles dados que podem expor a pessoa a uma situação mais constrangedora, podem causar problemas para ela por algumas outras formas. Por exemplo, a tua convicção política, a tua opinião política, a tua convicção, opinião ou, religiosa. Há muita intolerância religiosa, infelizmente. Todo mundo tem ali opção sexual, se você é portador ou não de alguma doença. Então, isso são considerados dados sensíveis, que possam ser utilizados para te colocar numa situação mais restritiva. Vamos lá para a tua realidade que você conhece tão bem. Eu sou portadora de alguma doença. Na hora de renovar o meu plano de saúde, eles vão utilizar isso para encarecer a minha renovação. Então, isso é considerado um dado sensível. Outra situação, a minha biometria facial. Para muitos, a biometria facial é considerada um dado sensível se ficar claro a minha etnia, ou ficar claro que eu tenho alguma doença ou alguma coisa assim. Se através da minha foto biométrica conseguir ser identificada esses dados, é considerado um dado sensível. Que, infelizmente, nem todo mundo pensa da mesma maneira e pode vir a utilizar esses dados em benefício próprio e detrimento dos meus direitos. Então, também tem aqueles dados anônimos ou anonimizados, que são os dados anônimos, é o que o IBGE, aquele escândalo recente do IBGE, tentou fazer conosco. Lembram dessa história? Através dos dados que nós tínhamos nas telefônicas. Através do seu número de telefone, eu consigo chegar, o meu número de telefone, eu consigo chegar na Juliana Gataz, consigo chegar no CPF da Juliana, consigo saber onde é que a Juliana mora, ou pelo menos onde é que o telefone está domiciliado normalmente. Agora, o que o IBGE queria era todos os nossos dados que estavam lá nas telefônicas para poder fazer o censo do IBGE, já que o censo não ia conseguir percorrer o caminho normal que sempre teve. Dizendo que seria só única e exclusivamente para fins estatísticos. Quando esses dados são utilizados única e exclusivamente para fins estatísticos, você não consegue identificar a Juliana, a Dani ou a Carla Locato que está aqui conosco. Nós temos dados
anônimos. Você sabe que aquele dado é de alguma pessoa que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para geolocalização. Vamos usar o exemplo que estamos fazendo agora da geolocalização também, junto com esse do IBGE, para ter uma noção bem concreta. O que eles estão fazendo? Estão vendo através do seu celular se você está ficando em casa ou se você está saindo com ele para a rua. Você pode sair e largar ele em casa, que através dos dados estatísticos vão dizer 50% da população de Campo Grande está cumprindo a obediência de ficar em casa, né, o isolamento social. Se for nesse contexto, os moradores do bairro tal ou do domiciliados na cidade tal, você não consegue identificar uma pessoa em especial, não tem problema nenhum, são dados anônimos. Agora, quando eu consigo chegar numa pessoa física, titular de dados é pessoa física, pessoa natural. Quando eu consigo chegar efetivamente nessa pessoa, aí eu já posso dizer que são dados identificáveis, então não são mais dados anônimos, eu consigo identificar o titular daqueles dados. A gente já explicou então os tratamentos de dados, a LGPD, dados sensíveis são extremamente importantes e requerem um tratamento muito especial. Dados sensíveis também são os dados de crianças e adolescentes, porque eles são aquele lado vulnerável da história. Então tem que ter todo um cuidado especial, por isso que causa tanta polêmica essa exposição midiática, essa exposição das redes sociais, que dos pais, das crianças e aquelas coisas todas, precisa toda uma autorização nessa situação. Teve um caso, então, dados sensíveis. Não teve um caso? Tem um caso bem recente de uma menina agora, você viu? Na Holanda? Onde que aconteceu? Dos avós? Dos avós. Isso, vamos trazer esse caso para cá? Bem lembrado, Dani. Tinha uma avózinha apaixonada pelos netos e vivia postando foto dos netos nas redes sociais. Os pais indignados com essa história, que queriam preservar a imagem, os dados, os direitos dos filhos, acho que Holanda ou Bélgica, não, Holanda, Bélgica é aquele outro exemplo, pediram que essa avó, através da via judicial, retirasse as fotos dos netos das redes sociais para proteger os dados, a imagem das crianças. Então, porque criança é vulnerável, é muito mais fácil de usar os dados para outros fins ilícitos, que a gente sabe tanto, pedofilia e outras coisas mais que a gente vê por aí. Então, dados sensíveis também, além desses que eu falei, de etnia, opção sexual, religiosa, política, se você é ou não portador de alguma doença, também você deve entender por dados sensíveis os dados de crianças e adolescentes. Outra coisa que é importante falar, que eu não falei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não abrange, ela não protege dados de pessoas falecidas. Ela protege única e exclusivamente dados de pessoas que estão vivas, né? Que o direito precisa ser preservado. Outra coisa que é importante, a gente já falou do tratamento de dados, já falou... outra coisa que é interessante. Será que só eu e a Dani que temos dados? Será que a empresa também tem dados a ser protegido? Interessante. Será? Regra geral, toda e qualquer empresa tem que obedecer a LGPD, tá? Mas os dados de uma empresa só são protegidos ou amparados pela Lei Geral de Proteção de Dados quando esses dados da empresa se confundirem com um dado pessoal. Vamos lá pensar na historinha do MEI, microempreendedor individual? Ele usa o CPF dele, ele usa o nome dele, né? O MEI não precisa ter um nome, um nome de empresa registrado junto à junta comercial. Ele usa o nome dele, pessoa natural. Então, quando o dado da Juliana se confunde com o dado do MEI Juliana, aí esses dados dessa empresa, no caso, precisam ser protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas as vezes que o nome de uma empresa se confundir com o nome de uma pessoa natural, aí sim eu posso aplicar a proteção de dados para uma empresa, porque regra geral é só para pessoas naturais, a Juliana e a Daniele.
E quem tem que obedecer é toda e qualquer empresa. Aí que está o X da questão, que as empresas ainda não estão prontas, as empresas ainda não entenderam a gravidade da coisa. Desde a senhorinha que faz bolo, desde a senhorinha que faz unha, que é MEI, que faz só barra de calça, que é MEI. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, enquanto não entrar uma regulamentação diferente, todos eles também terão que ter um encarregado de proteção, um encarregado do tratamento dos dados, um encarregado da proteção de dados. Então, desde aquele MEI que ganha até 81 mil reais por ano, que só pode ter um único empregado, que é essa situação jurídica do MEI, até aquela empresa que tem bilhões de reais de capital transacionados na Bolsa de Valores, todos eles não vão escapar da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é alguma coisa bem severa. E as multas são pior que as do compliance. Na hora que a gente falar, você vai ver. Então, mais uma vez, fica comprovado que não há Lei Geral de Proteção de Dados sem compliance. Não há compliance sem Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E outra coisa que é importante só falar aqui para dar continuidade à explicação da Dani, quem que são as figuras numa Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos começar. Eu sou dona dos meus dados, né? São os meus dados pessoais. Então, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu sou denominada titular de dados. Eu, Juliana Gataz, você, Daniele, que eu sempre erro a pronúncia do sobrenome, então nem vou me arriscar. Né? E eu detesto que erre o meu, por isso que eu morro de vergonha quando eu erro o seu. Tranquila. Nós somos titulares de dados. Ponto final. Você foi lá e preencheu os dados para participar de um curso online. Ou você foi lá no supermercado, ou naquela loja que você gosta de ir, preencher um cupomzinho para concorrer a um ovo de Páscoa, a uma massagem, enfim. Essa pessoa que recebe, que coleta os seus dados, é o denominado controlador. É fácil você memorizar. O controlador é quem coleta os seus dados. Pode ser o e-commerce, pode ser tanto no contexto físico, como pode ser no contexto digital. Aí tem também o operador. O operador é aquele que, a mando do controlador, ele vai pegar e tratar, a mando do controlador, ele vai tratar esses dados, ele vai armazenar e tal. E quem é o encarregado? O encarregado no Brasil é o DPO da Europa, que na Europa é o Data Protection Officer. Aqui no Brasil é o encarregado da proteção de dados. E o encarregado, no caso, pode ser uma pessoa natural, ou, eu estou olhando aqui quem está online, encarregado pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, e ele que dá ordem para você. Você vai pegar esses dados e você vai fazer assim, assim, assado com eles. Então, quem toma a decisão, quem diz para você o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, é o encarregado. O controlador pode ser aquele que guarda os dados, como o Google Drive, por exemplo. Você coleta uma empresa de marketing, por exemplo. Agora, quem manda, quem dá ordem, o que você vai fazer ou deixar de fazer, neste caso, aqui é o controlador. Então, quando o negócio complica, é o controlador que responde, é o controlador que vai dar satisfação. No caso, como compliance officer, no caso do compliance. Sim. Aqui, desculpa, estou falando errado, é o encarregado que é o responsável por isso. É o encarregado que vai prestar satisfação, prestar esclarecimento perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado toma a decisão, o encarregado analisa os riscos, o encarregado é que diz para você o que você pode fazer ou não e como você deve fazer. O titular é o dono dos dados, o operador é o que coleta os dados, e o controlador é o... E trata os dados, o operador. E o controlador, o controlador é o que trata os dados. E depois ele armazena esses dados. Como um Google Drive, uma empresa de marketing. Peraí que confundi. O controlador. Então vamos lá. O operador é quem vai tratar.
O controlador... Não, o operador, ele coleta os seus dados, pode ser o e-commerce ou a loja onde você larga os seus dados. Então, assim, eu, Juliana, sou titular. Vou lá e preencho um cupom, faço um curso online. Esse caso, eu estou entregando os meus dados para um operador. O operador, ele vai receber os meus dados, tá? Depois, ele vai... você foi lá numa lojinha de e-commerce, aí ele vai repassar os seus dados para uma empresa de marketing, por exemplo. Essa empresa de marketing, nesse caso, é que vai tratar os seus dados. Quem determina o que pode ou não ser feito com os seus dados, neste caso, é o encarregado. Então, o encarregado é a figura central dessa história, que na Europa é o denominado de PO, então, aqui no Brasil é o denominado encarregado. Tá, desculpa eu interromper, pode falar. O encarregado é o controlador. No caso, seria a figura do controlador. Não, Dani, são pessoas diferentes. Não, são pessoas diferentes. Tá. O controlador é quem capta, C com C. O controlador é quem capta a sua informação, quem coleta a sua informação. O operador é o que vai a mando do controlador. Ele vai guardar, armazenar os seus dados. Tá. Quem vai dar a ordem, o que vai fazer depois ou não com esses dados durante um determinado período, se vai apagar esses dados, se não vai apagar esses dados, se vai precisar ter de novo a sua autorização. Neste caso, é o encarregado. Entendi. O encarregado manda lá no final. O encarregado, ele equivale ao Compliance Officer. Para o Compliance, ele seria o responsável, o encarregado da proteção de dados. Ele é o encarregado que determina as regras, o que pode ou não ser feito, durante quanto tempo deve ser feito, se você vai apagar aqueles dados ou não, se você cumpriu ou não o princípio da necessidade, da finalidade, da responsabilidade, da proporcionalidade, aqueles princípios todos que deve haver na proteção de dados. Mas e tem uma outra figura que é... Mas isso tudo com base... Pode falar. Isso tudo com base no que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai estabelecer. Exatamente. Né? Exatamente, é isso que eu ia falar. De atribuições. O Brasil, exatamente, Dani. O Brasil ainda tem a Agência Nacional de Proteção de Dados no papel. Infelizmente, a Agência Nacional de Proteção de Dados hoje ainda se encontra como uma mera figura decorativa. Só a hora que a Agência Nacional de Proteção de Dados estiver efetivamente trabalhando, né, ditando limites, é que a gente até aí vai entender quem pode e quem não pode ser o encarregado ou DPO aqui no Brasil. Que até então era só pessoa física ou natural. Agora já pode ser tanto empresa como pessoa natural. Então, se a Agência Nacional de Proteção de Dados começar efetivamente a trabalhar, pode ser até que o MEI seja dispensado de ter ali o encarregado diretamente trabalhando para ele, né? Porque para um MEI é bastante oneroso ter um encarregado para ele, ou terceirizado, ou só prestando serviço. Para um MEI é oneroso, para uma grande empresa já não é. Então, a gente precisa que venha logo um decreto regulamentador, que a LGPD entre em vigor, que a Agência Nacional de Proteção de Dados esteja efetivamente trabalhando para que eles possam mesmo ditar essas regras e esclarecer um monte de coisa que na legislação ainda está lá meio lacunosa, né? Porque tem ali umas lacunas que precisam ser preenchidas, como a própria lei anticorrupção brasileira precisou de um decreto regulamentador posterior, como você disse. A LGPD também precisa desse decreto regulamentador. Mas então, só fechando, os sujeitos que a gente falou são o titular, o controlador, o operador, o encarregado e a Agência Nacional de Proteção de Dados. São esses os sujeitos que nós temos dentro do texto da LGPD. Depois a gente pode ter uma aula só, 1 hora só para falar deles, porque é bastante coisa. Quem pode, quem não pode, como é que é. Dani, de tudo isso que a gente falou, explica para a gente onde é que o compliance se encontra com a LGPD. Qual que é a ligação do compliance com a LGPD?
Então, a LGPD ela vem para trazer segurança, né? Segurança para os nossos dados. E deve haver uma conformidade aí. E quando você, por exemplo, quem já está nesse processo de compliance, provavelmente e inevitavelmente já vai estar bem à frente, vai estar muito mais fácil de fazer essa implantação da LGPD dentro da empresa. E quem não tiver com compliance, né, que é você, de fato, quem está fazendo compliance vai verificar a conformidade e ela é uma lei. Então, se a gente precisa estar dentro da lei, em conformidade com as leis, os regulamentos externos e os internos, por ela ser uma lei, a gente precisa fazer as adaptações. Só que a gente tem que levar em consideração também que, assim como o compliance, levou um tempo. Você vê, olha quanto tempo já faz que isso está sendo discutido. Em 2013 teve a lei e ainda existe uma certa resistência. Agora está sendo bastante discutido. Não vai ser diferente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós sabemos que vai ser algo que vamos encontrar certa resistência, até mesmo por uma questão cultural, né? No Brasil, nós sabemos que as pessoas muitas vezes nem sabem que ali, por exemplo, no Facebook, elas estão... elas são proprietárias daqueles dados, elas acham que aquilo ali... Os nossos dados, eles são monetizados. Então, muitas pessoas não entendem que aquilo ali é como a doutora Juliana bem colocou, é o petróleo, é o novo petróleo, né? Os nossos dados são valiosíssimos e eu percebo, nós sabemos que aqui o povo brasileiro tem muito essa questão de superexposição, de não valorizar esse real tesouro que nós temos, que são os nossos dados. E onde o compliance entra nisso? Até os próprios pilares, até para a própria implementação de uma lei geral de proteção de dados, a gente observa muita semelhança, né? A partir do momento que você tem que ter um comitê, que o mais recomendável é que seja um comitê multidisciplinar. Nós vemos que não tem regulamentação, por exemplo, e isso acredito que a doutora Juliana vai questionar aí mais para frente com relação ao DPO e ao Compliance Officer. Nós sabemos que não existe uma profissão regulamentada, né? Tem o Compliance Officer, tem o DPO, mas não necessariamente precisa ser um advogado para atuar nessas áreas. Então, o importante vai ser a gente trabalhar principalmente a questão da cultura, que sempre é falado para as pessoas que estão aí estudando sobre o compliance e também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, justamente porque falhou? Saiu daí? Porque apareceu um recado aqui. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Justamente porque nós temos essa cultura do Brasil de... E outra coisa, outro detalhe, que antes que fuja da memória. É igual tratar da inteligência artificial, por exemplo. Muitas pessoas vão considerar como uma rival, como uma adversária. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito útil para nós nessa valorização. Olha que interessante, o Brasil está acompanhando uma legislação riquíssima, né, da União Europeia. É super interessante que ela é um standard, né, que nós estamos acompanhando com maestria. A verdade é que, como já foi bem colocado pela doutora Juliana, a questão da ANPD ainda está no papel, mas nós já demos um grande passo, porque nós tínhamos isso tudo regulado de forma esparsa na Constituição Federal, Marco Civil, Código do Consumidor. Então, olha que grande passo é nós termos essa Lei Geral de Proteção de Dados que vai nos nortear, que já nos norteia. Então, eu creio que o compliance, ele não tem como, como a doutora falou, não tem como dissociar. O compliance está muito ligado até pelos aspectos de semelhança na implementação de um projeto de compliance. E está muito relacionado também com a questão reputacional. A doutora Juliana vai explicar quais são as sanções,
né? Para quem não cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados, quem não está em conformidade. E ali nós vamos observar que não está só relacionado com uma questão financeira, né? E aqui eu entro na questão reputacional. Por exemplo, se você vai fazer um negócio com uma empresa e você está em compliance, você vai querer fazer negócio com uma empresa também que esteja em compliance, que tenha um projeto já implantado. E detalhe, o compliance rico é um elemento também, inclusive, que é vivo, inclusive, né? Ele não vai parar, não é porque você implantou o projeto que você vai parar, até porque tem a questão do monitoramento, tem todos os pilares de sustentação desse projeto. Então, a mesma coisa desse programa, desse sistema, né? Porque tem começo, meio, fim, e não tem fim. O programa tem fim, mas o sistema não. Então, por isso que a gente fala muito de sistemas de compliance, e a LGPD não vai ser diferente, porque a partir do momento que você implantar, você vai precisar fazer um monitoramento para ver a questão da efetividade, como que estão sendo tratados esses dados. E outra, se você tem um negócio, você fez ali o tratamento, você está cuidando, fazendo toda aquela adequação da LGPD, mas daí você vai ter novos contratos, né? Você vai ter mais relações, tanto com, vamos colocar, contratações de colaboradores ou novas parcerias. Aquilo ali não acaba, e é por isso que é cíclico, por isso que é vivo. Então, tanto o compliance como a LGPD são sistemas que são necessários dentro de uma instituição, principalmente no fator reputacional, porque pensa bem, se você não tem esse cuidado, tanto com as legislações e as diretrizes, as políticas internas, e partindo aí para uma questão de governança corporativa também, se você não está dentro disso, e não é uma falha assim que acontece, por exemplo, em se tratando de cultura justa, não é uma falha pequena que dá para ser consertada no mapeamento de um projeto. Mas se for uma falha que é mais relevante e que faz com que isso prejudique a reputação da sua empresa, da organização, de onde quer que esteja sendo implementado ou o compliance esteja ali sendo gerido, né? Isso pode prejudicar sobremaneira a organização. E até por questões de sanções, né, doutora Juliana? Isso aí mais para frente, a pessoa pode até inviabilizar o negócio, né? Dependendo Exatamente. da falha. Então, já que a gente está falando dessa questão de sanções, eu pergunto para a doutora Juliana quais seriam as sanções para quem não estiver em conformidade, não conseguir se adequar, porque eu acredito também que sempre tem esse período, né, de adaptação. E aí que está, muitas vezes, o detalhe, o pulo do gato. Tem muita gente que vai se interessar em fazer essa adaptação. Quem já estiver em compliance, como eu falei, vai estar aí alguns passos à frente, porque já vai estar familiarizado. Mas quem não estiver vai ter que fazer as duas coisas. E aí o detalhe não é só você implantar, o detalhe vai ser você ficar monitorando e verificando como que está a efetividade, porque tem gente que a gente sabe como que funciona, relaxa, né? Eu implantei o meu programa, tá tudo ok. E a gente sabe que não é bem assim. E a partir não tá tudo ok, né? E a partir do momento que ela cometer algum desvio ou tiver alguma coisa em desacordo com essas regulamentações, com essa lei, em se tratando de LGPD, quais seriam as sanções impostas a essas pessoas? Vamos falar disso. Só estou olhando aqui uma perguntinha do Arthur Quintela. Ele pergunta assim para a gente: por favor, como vocês entendem que a forma mais adequada para as empresas, com uma estrutura enxuta, implementar um programa de compliance? Se é através de consultoria. Consultoria é extremamente necessário, a não ser que você tenha compliance officer dentro da... Você não tem? Zero de compliance? Então, sem compliance vai ser muito difícil você conseguir adequar a sua empresa às regras de LGPD.
e provavelmente você vai ter uma dessas sanções que a gente tem aqui. Então, você precisa procurar profissionais competentes para que te deem consultoria e te auxiliem na implementação, fazer uma análise de risco, um mapeamento desses riscos, traçar um perfil dessa sua empresa, porque cada caso é um caso, como a Dani bem falou, em relação ao LGPD também. Não há um padrão universal, um modelo pronto a ser seguido, não há compliance de prateleira, como não há LGPD de prateleira, não há receita de bolo pronta, tem que ser adaptado a cada caso, e não é porque é uma empresa enxuta que ela deixa de ter obrigação de obedecer às regras da LGPD. O compliance é se tiver obrigatoriedade lá no seu estado ou no município no qual você está inserido. Aí você é obrigado a ter. LGPD não tem como você escapar. Você é empresa, desde que não haja essa regulamentação diferente da NPD, por enquanto, de acordo com o que está no texto da lei, toda e qualquer empresa é obrigada a implementar LGPD na sua estrutura, tá? Outra coisa que é extremamente importante, que a Dani muito bem falou, primeiro, você vai contratar uma empresa. Você vai contratar a empresa que já teve escândalo de vazamento de dados recentes, como teve recentemente Facebook, como teve da Zoom, teve até da Natura, se eu não estou em erro. N empresas têm vazamento de dados. Vamos lá pensar, que dados que uma empresa trata e que dados que podem vazar? Será que são dados só da empresa? Que é isso que normalmente vem na nossa cabeça, né? Conta bancária? Não, a empresa tem os dados dos colaboradores para poder te pagar a segurança social, pagar o seu salário, tem lá seu nome, se você tem filho ou não tem, se você é casado, se você não é, até teu endereço, teu telefone, você tem os dados, então, dos seus colaboradores, você tem os dados dos seus fornecedores, você tem os dados dos seus parceiros de negócio, você tem os dados dos seus sócios, dos seus acionistas, se você tem ação cotada na bolsa. Então, é muita coisa. É muita responsabilidade. E quanto mais responsabilidade, mais sanção pode vir nas suas costas, né? A gente tem desde as sanções administrativas, que são meras advertências, até multa. Só traçando um paralelo, já que a nossa legislação foi inspirada na legislação europeia, tem o teto mínimo de multa. Na legislação brasileira tem o teto máximo, que é 2% do faturamento bruto de toda a estrutura da empresa. Se ela for uma holding, se ela for um grupo, é 2% do faturamento bruto do último exercício, num teto de até 50 milhões de reais. Então, o Brasil determina teto máximo. Máximo, assim, por cada infração. Então, cada vez que vazar um dado, cada infração é 50 milhões. Você vai brincar ou você vai implementar LGPD na sua empresa? Além dessa multa que dói no bolso. Né? Não é só vazamento, tem outros incidentes também, né? Não é só com relação a vazamento. Existem outros incidentes também que podem ocorrer dentro da LGPD. Todas as vezes que houver uma infração. Entendi. Tá? Não é porque a gente tem a estrutura da segurança da informação, que é muito ampla, e dentro da segurança da informação está a proteção de dados. Todas as vezes que houver uma infração, sabe como é que você pode cometer infração e às vezes você nem se toca? Eu ia mandar um e-mail para você, e mandei o e-mail errado para o José. O José precisava saber dessa informação? Não. Isso acontece muito. É ilícito? Não. É ilícito, não é. Mas se isso chegar no ouvido da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você desrespeitou as normas. A informação chegou, o dado chegou para quem não precisava. Você quer ver outra coisa rapidinho? Eu posso? Não, pode falar que é melhor a gente falar em coisa prática, que a pessoa entende que não é só aquelas coisas gigantescas. Você quer ver Você manda a nota fiscal para o seu fornecedor com o nome errado. Ele não precisa saber quem são seus outros fornecedores. Fala, Dani. É outra questão que é assim, muito corriqueira e que eu acho que tem tudo a ver com a parte de treinamento, de conscientização. É você, por exemplo, essas empresas que têm o cafezinho, a hora do café. Gente, é impressionante.
as pessoas vão conversar, elas muitas vezes elas tratam de situações atinentes à área que elas trabalham. E ali são várias Exatamente. informações. Sigilo zero, né? Sigilo zero. Então, a hora do cafezinho é uma questão bastante delicada e que necessita principalmente de conscientização ali. Em se tratando de empresa, né, de uma organização, é necessário que seja feita essa conscientização, porque, gente, acontece e muito, muito. Não só disso, mas, por exemplo, eu, inclusive, fiz no Jurídico Terapia, né, para quem já me acompanha, a doutora Juliana já me acompanha, eu fiz sobre o caso do Doutor Estranho, que ele falava muito, ele tinha aquele espírito workaholic, sabe? E falava sobre tudo, sobre o trabalho, para viabilizar, para otimizar o seu tempo, ele falava as coisas dentro do carro. E aí o motorista dele, né? Isso é uma historinha que eu criei, mas só para exemplificar, o motorista dele, que tinha sido um trader, o que ele fez? Ele usou todas as informações que ele ouviu Para jogar na bolsa. Para jogar, entendeu? Para investir e tudo mais. Então, isso, de certo modo, prejudicou muito. Tudo bem que teve uma questão comportamental, uma questão que eu sempre costumo puxar para esse lado de habilidade, de comportamento, para a gente tratar isso também de uma forma bastante humanizada, toda essa questão, porque nós já somos vistos, falando de compliance officer, né, e de um DPO, já é visto como uma figura policialesca, né? Alguém que... Porque, querendo ou não, o DPO vai ter essa função fiscalizatória, né? O compliance também tem essa essência de conformidade. O DPO, que aqui no Brasil é o encarregado, né? Mas isso. É isso. Então, tem essa questão de você voltar o seu olhar para uma questão mais humanizada, um aspecto mais humanizado, para que você consiga, de fato, não é jogar no senso comum, como a gente sempre reitera, né, doutora Juliana? Mas é com relação a você familiarizar as pessoas e trazer, de fato, a importância desses institutos, né? Disso tudo que a gente está falando aqui, para dentro de uma organização. Me desculpa aí. Vamos só fechar, então, por causa... Não, tá certíssimo, eu tô preocupada com a hora. Só fechar, então, em relação às sanções. Então, eu tenho essa multa simples, de até 2% do faturamento, ou no teto máximo de 50 milhões de reais. Tem a multa diária, não basta essa, eu posso colocar multa diária para a empresa que não obedecer. Tem que tornar pública essa infração. Posso bloquear o tratamento de dados pessoais. Eu posso te impedir temporariamente, num prazo de até 6 meses, te impedir de tratar dados. Vamos lá fazer uma situação concreta. O que vai ser pior para o Google? Ou impedir o Google de tratar dados por 6 meses, ou imputar uma multa de 50 milhões para o Google. Taca a multa de 50 milhões para o Google, que para eles é um dia de trabalho, nem isso. Agora, fazer o Google não tratar dados por 6 meses é muito mais prejudicial. Então, você pode enveredar por essa suspensão parcial do tratamento de dados por até 6 meses, suspensão total do tratamento de dados por até 6 meses, a multa simples, a multa diária, advertência, eliminação dos dados e ainda tem que tornar público essa infração que foi cometida. Então, não é brincadeira, é sério, é muito sério. Imagina 50 milhões de reais ou te impedir de tratar dados por 6 meses, parcialmente ou totalmente. O prejuízo vai ser gigantesco. Né? Vão falir empresas a rodo. É como uma amiga minha que trabalha nessa área conversando comigo, falou que em alguns casos é mais fácil você vender a empresa para outra pessoa do que ter que se adaptar à LGPD, porque tem casos que a empresa está tão desorganizada, nem compliance tem, que fica muito mais difícil você resolver a situação. Né? Agora, só para a gente fechar, o âmbito de abrangência da LGPD também é para todos os dados que são tratados aqui no Brasil, para todos os dados para todas as empresas que tiverem sede aqui no Brasil, mesmo que os dados não sejam tratados aqui ou que a empresa não tenha sede aqui, se eu estou fornecendo um produto ou um serviço em território brasileiro,
eu tenho que obedecer a LGPD também. Então, o seu âmbito é extraterritorial, não é único exclusivamente só para as empresas que estão com sede em território brasileiro. Se eu nem estou no Brasil, mas eu vendo produtos, eu vendo pacotes de viagens para o Brasil, eu estou lá na Europa, mas eu vendo pacotes de viagem para o Brasil, eu tenho que obedecer as regras da LGPD também. Tá? Do mesmo jeito que quem está no Brasil e vende pacotes de viagem ou passagem aérea para o exterior, tem que obedecer as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados que estão lá. Então, só para a gente fechar, Dani, para eles entenderem um pouquinho mais, será que eu, Juliana, vamos usar aquele exemplo da autoridade lá da Bélgica? Vamos. Para eles entenderem. Será que eu, Juliana, posso ser ao mesmo tempo encarregado, que é o DPO aqui no Brasil, e posso ser compliance officer de acordo com o que está na LGPD? Para eles entenderem que... Não, né? Não, né, doutora Juliana? Tem uma questão toda de conflito, de interesses. A doutora Juliana, ela sabe até bem mais do que eu com relação a isso. Trouxe, inclusive, um exemplo bem prático para mim com relação a uma decisão que teve na Bélgica, né, doutora? Foi da Bélgica? Uma decisão... Foi a autoridade. De multa, uma multa grande. Vai acabar? Estou preocupada com o nosso tempo. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Quanto tempo que nós temos? Você tem controle aí? Acho que uns 3, 4 minutos, tá, pelo menos. Então, assim, rapidamente para você conseguir se despedir também. Na verdade, não é recomendável e até a lei não aprova isso, né, doutora Juliana? Ser a mesma função. Mas eu queria dar uma... O regulamento europeu veda expressamente. Veda, tá ótimo. Né? Veda. A lei brasileira, ela não é muito clara, né, Dani? Ela deixa, assim, uma lacuna ali, né? E é por isso que eu queria dar uma dica muito rápida, porque o Arthur fez um questionamento e eu creio que pode ser aproveitado para vários tipos de instituições, né? Por exemplo, se você tem uma empresa pequena ou como o Arthur colocou, uma empresa com uma quantidade enxuta, né, de colaboradores, dentro da LGPD, para sua implantação, é interessante que você tenha um comitê, esse comitê que eu disse, multidisciplinar. O importante, dá para você fazer tanto com profissionais internos, externos ou misto. Tá, mas se você for fazer externo, pensa como uma casa, né? Você traria uma pessoa de fora que você nem conhece direito para entrar na sua casa sem algumas cautelas? E aí eu vou entrar até na questão da due diligence que a gente faz no compliance. Você faz uma análise e aí vamos colocar uma análise reputacional. Como que você poderia se resguardar no caso de você contratar uma consultoria externa, né? Colocar alguém dentro da sua casa, vamos colocar dentro da sua empresa. Como que você poderia fazer? Pense em um termo de confidencialidade, um acordo de confidencialidade. Tem as questões contratuais, das revisões de contrato da LGPD, que é muito importante fazer, né? E se atente principalmente por essa questão de confidencialidade. Porque, gente, um erro pode ser fatal para a organização. Tem também a questão da cultura da mesa limpa. É uma coisa que eu acho que vale muito a pena. A gente tem, para as pessoas que são organizadas, é mais fácil de fazer, mas é o mínimo de dados possíveis que você tem que deixar aparente para que as pessoas não consigam de forma alguma ter acesso. Então, a política a cultura da mesa limpa é bem interessante, é uma dica que eu dou para vocês, né, implementarem aí dentro seja do escritório, onde tiver que ser implementada a LGPD. Eu quero agradecer muito a presença de quem acompanhou a nossa live. Eu já estou partindo para a gente conseguir, para você se despedir também, doutora. Só responder aqui rapidinho. Uma pessoa me perguntou, ao Rafael, dados de falecido a LGPD não ampara. Não, só dados de pessoas que estão vivas. Talvez o Rafael não tenha visto, né? A doutora Juliana. No comecinho. Só de pessoas vivas que a lei ampara.
Eu agradeço Então, é muito a assim, só fez oportunidade, doutora Juliana, por ter falado, conversado com você. 28 Ah, segundos. então tchau. Obrigada. Fala, pode despedir. Gente, foi ótimo. Vamos ter que continuar, porque é um tema extremamente atual, recente, que ainda tem muito para ser dito. Enquanto a NPD não existir efetivamente, vão ficar faltando ali alguns dados a serem esclarecidos, como é o caso do DPO encarregado, se ele pode ou não ocupar a mesma função